Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo desse lindo pano de prato decorado. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato, você pode pintar a boneca na parte de cima do pano de prato e decorar fazendo a sainha de tecido. Esse pano de prato eu comprei exatamente desse jeito, ele já veio com a pintura da boneca e também das flores nas laterais, com glitter, uma riqueza de detalhes, gente, super linda, e eu paguei apenas R$ 5,50 no pano de prato para decorar, desse jeitinho que está. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link de compra fixado no primeiro comentário do vídeo. Tem outros modelos, outras cores de roupinhas, uma mais linda do que a outra, confere, tenho certeza que você vai gostar. E o pano de prato, antes que a gente já comece a decorar, dá para você revender a partir de R$ 20, dependendo da sua região. Então dá para lucrar bastante com esse modelo de pano de prato. Para fazer a sainha, cortei o tricoline na medida de 50 centímetros por 18 centímetros e o bordado inglês duas vezes a medida de 50 centímetros. Para fazer as barrinhas, cortei uma tira com 10 centímetros e a outra com 4 centímetros. Em cada uma delas, acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral da largura do pano de prato. Para fazer a sainha da nossa boneca, dobro o tecido com 18 centímetros de altura por 50 de largura ao meio, vinco na dobra do tecido. Para vocês visualizarem no vídeo, eu marquei com giz no vinco do tecido. E para costurar o bordado inglês, corto o excesso da parte de cima, posiciono o bordado inglês rente à marcação, dobro o tecido. Você pode alfinetar para não sair do lugar e costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, tira os alfinetes, vira o tecido com o lado direito virado para o lado de cima e rebate a costura que acabou de fazer com a distância de um pé de máquina. Eu deixo o excesso do tecido do lado de baixo virado para o lado que está passando a costura. Para fazer a parte de baixo da sainha, vamos cortar o excesso do bordado inglês na parte de cima. Se o seu bordado inglês tem lado, você posiciona o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral e costura com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, vira o bordado inglês com o lado direito virado para o lado de cima e costura com a distância de um pé de máquina da costura que acabou de fazer, posicionando o excesso do tecido virado para o lado que está costurando. Para fazer o franzido na parte de cima da nossa sainha, eu coloco o maior ponto na máquina de costura, na minha máquina número 5, e costuro sem fazer o retrocesso no começo e no final da costura, apenas costura de fora a fora. Quando termina, pega uma das linhas e puxa para poder franzir. Vou puxando e franzindo, tomando bastante cuidado para não puxar com muita força, para não arrebentar a linha da costura. Se você gosta de vídeo de passo a passo de pano de prato decorado, aqui no canal temos uma playlist com vários modelos diferentes, um pano de prato mais lindo do que o outro. Confere, tenho certeza que você vai gostar. Agora é só arrumar a sainha com franzido na cintura da boneca. Faço a dobra de aproximadamente 1 centímetro da lateral. Eu posicionei arrumando bem para poder tampar o final do bracinho da boneca. E alfineta para não sair do lugar. Faz o mesmo do outro lado. Faz a dobra, arruma para poder ficar certinho e alfineta para não sair do lugar. Costuro nas laterais, começo a costura na parte de cima, faço um pequeno retrocesso. Quando chega na parte de baixo do bordado inglês, para não ficar visível o excesso do bordado inglês na parte de baixo,
eu deixo a agulha baixa, viro o tecido, costuro aproximadamente 1 centímetro, deixo novamente a agulha baixa, viro o tecido e subo costurando para poder chegar na costura da lateral e finalizo com um pequeno retrocesso. E faço esse mesmo processo na outra lateral. Começo a costura na parte de cima, quando chega na parte de baixo, costuro aproximadamente 1 centímetro e subo costurando e finalizo com um pequeno retrocesso. Para dar acabamento na parte de cima da sainha, cortei a tira com 4 centímetros de altura e acrescentei 1 centímetro a mais em cada lateral. Por isso é importante você medir a cinturinha da sua boneca, com quantos centímetros ficou. Esse excesso, dobro para o lado de cima, posiciono o rente na lateral do vestido e costuro sob o franzido. Vou arrumando e costurando. Quando chega na outra lateral, dobro o excesso para o lado de cima e finalizo com um pequeno retrocesso. Para dar acabamento na parte de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, alfineto para não sair do lugar. Agora é só costurar nas laterais e também na parte de cima. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Olha só que linda que ficou a saia. E para finalizar o pano de prato, vamos fazer um barradinho simples, com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, o excesso dobro para cima do pano, deixando o rente na lateral do tecido do pano de prato e costuro com a distância de um pé de máquina. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Quando termina, dobra aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer. Eu vou dobrando e alfinetando para não sair do lugar. Fazendo essa costura, a lateral do tecido já fica certinho. Vamos costurar na lateral e também na parte de cima. Sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Essa barrinha de baixo, estou usando tecido com 10 centímetros de largura. Vou fazer uma barrinha bem simples, porque todo o charme do pano de prato está na nossa bonequinha com a saia. Mas você pode fazer um barrado com biquinho, usando bastante cor, que também fica super bonito e diferente. E para fazer a barrinha de cima, vamos usar o tecido com 3 centímetros de largura, com o lado avesso virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, o excesso dobro para o lado de baixo do pano de prato. Costuro com a distância de um pé de máquina para a costura sair bem retinha e quando termina é só virar com o lado direito do pano de prato virado para o lado de cima, dobra aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer e costura. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Eu vou dobrando e costurando, mas você pode dobrar, alfinetar e depois costurar. É um detalhe simples que faz toda a diferença no acabamento do pano de prato. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo e super fácil para você fazer, vender, dar de presente ou decorar sua cozinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão e até o próximo vídeo.